O meu xará Douglas me perguntou quando foi que nós começamos realmente a falar português. Isso é uma pergunta muito interessante. Doug. A gente consegue separar exatamente esse ponto, ou pelo menos esse período em que o português finalmente começou a ser falado, né, lá na Europa e tudo mais. Só que antes disso, a gente precisa falar de 5 estágios pelo que o nosso idioma passou até chegar ao que a gente fala hoje em dia. E esses 5 estágios, eles foram separados pelos estudiosos da linguagem, né, estudiosos do idioma, e ele começou no pré-românico, românico, depois veio para o galego-português, português arcaico e finalmente o português moderno, que é o que a gente está falando nesse exato momento. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes para a gente conseguir entender esse processo. Bom, para começar, foi com o pré-românico. O pré-românico, ele era nada mais do que uma variação do latim vulgar, aquele latim que se falava, né, nas ruas e tudo mais, e ele foi transportado através da Europa pelos soldados, porque Roma estava, né, em expansão e foi levando esse latim vulgar, e a mistura desse latim com as línguas que eram faladas pelos territórios que eles foram conquistando deu forma a esse pré-românico. Daí, com os soldados se estabelecendo nas cidades, as línguas foram se fortalecendo e chegou o românico, que era realmente a soma e a assimilação do latim junto com as línguas que eram faladas por ali. E isso foi criando uma unidade, porque imagina só, você tem o latim que chegou num determinado território, onde já existia uma língua, se misturou ali, e dali aquela mistura ainda foi para um outro lugar. E nisso foi criando uma espécie de unidade ali, onde as línguas foram virando uma coisa só. Disso surgiu o galego-português, que era uma forma, né, uma maneira que ficou predominante de se falar numa região ali da Espanha, que é a região da Galiza, se estendendo até uma parte do Douro e do Minho, que já é lá em Portugal. E dessa mistura surgiu esse galego-português, que foi predominante ali e já era mais ou menos parecido com o nosso português de agora. Dali a gente chegou ao português arcaico, que foi também passando pelas transformações, e isso a gente já está falando do século XIII, por aí, ali que começa o português arcaico. E foi justamente nessa parte, lá pelo século XIII até o século XVI, por aí, que começaram os estudos gramaticais. Ali que a nossa língua passou de ser basicamente oral para ter um estudo aprofundado que gerou as primeiras gramáticas. E por fim, depois desse período, chegamos ao português moderno, né, que é o que a gente fala hoje em dia, que ainda está em transformação. A gente acabou de passar por uma reforma ortográfica, que é a prova de que a nossa língua continua viva e continua se expandindo. Então, só para satisfazer a pergunta, a gente pode colocar que o português ele começou a ser falado a partir do século XIII. Então, ali entre o século XIII e o século XVI, foi quando o português tomou corpo e virou realmente um idioma, uma língua de uma nação inteira. E né, com a expansão marítima acabou virando também a língua de outras nações, assim como o Brasil. Mas então é a partir do século XIII que a gente realmente começou a falar português.